Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus. Pela graça do nosso bom e eterno Deus, aqui estamos, né, em mais um comentário do nosso leitura diária. E queremos neste momento tão especial externar aqui a nossa gratidão ao El Shaddai, o Deus do meu louvor, a todos os queridos e amados irmãos que fazem parte desta maravilhosa equipe, ao nosso redator, nosso amigo Edgar Melo, né? E a todos os irmãos que nos prestigiam ouvindo esses comentários para a glória do nome de Jesus, né? Estamos iniciando mais um trimestre para a glória de Deus e no terceiro trimestre uma lição, uma série de estudos que tem temas que vão estar norteando a nossa vida durante esses 3 meses, né? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Queridos, a lição de número 1, lição de 4 de julho de 2021, fala sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. Glória a Deus. Esta lição ela vai falar da história, né? Vai trazer a narrativa da vida do terceiro rei de Israel, desta feita quando Israel estava no período ainda do Reino Unido, as 12 tribos, e vamos estar abordando aqui esses assuntos, né, tão importantes para a nossa edificação, né? Domingo vamos estar aprendendo mais esta lição, a ascensão de Salomão e a construção do templo. O textuário nos diz assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encher a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Na verdade, como forma de prática, na verdade prática, diz assim: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para uma maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Na continuidade, nossa leitura diária, segunda-feira, Deus concede sabedoria àqueles que pedem. Tiago 1 e 5. Ainda na terça-feira, Provérbios capítulo 2, versículo 6, a sabedoria provém do Senhor. Na quarta-feira, Salmo 37, verso 30, o Senhor, o homem justo profere palavras sábias. Quinta-feira, Colossenses 4, 5 ao 6, falar com sabedoria produz melhores relacionamentos. Sexta-feira, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus não compactua com os orgulhosos. E no nosso comentário, sábado, 29/3, desculpe, Provérbio capítulo 29, versículo 23. A pessoa que se afasta do orgulho será honrada. Glória a Deus. E o texto referido, Provérbio capítulo 29, versículo 23, nos diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obtém honra. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus, né? Historicamente falando, né, essa lição ela vai trazer exatamente o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, né? E vai tratar conosco sobre as correções e os ensinamentos diários no período dos reis de Israel. Salomão ascendeu o trono, né? Como já falei, veio a ser o terceiro rei de Israel e tinha como legado deixado pelo seu pai, entre inúmeras as façanhas, né, as tarefas que lhe competia como líder, estava a sublime missão de construir
o templo, né? E Deus, através de Davi, né, preparou muitas coisas. Davi, antes de passar o cajado para a mão do seu filho, ele fez a narrativa, né, dizendo para ali o seu filho como instrutor, como pai, como alguém que está passando as orientações final para o seu substituto, o legado que havia deixado, né? Deixei prata, deixei ouro, da prata e do ouro tem abundância. E Davi deixa aquela instrução para seu filho, dizendo: faze, pois, a obra e o Senhor, ele com certeza será contigo. Glória a Deus. E nós nos deparamos num assunto como este, aonde nós vamos encontrar um jovem que estava agora ascendendo ao trono e que tinha uma missão muito importante, né, de consolidar o reino de Israel. Período monárquico foi instituído no tempo de Saul. Nós sabemos que Saul, ele foi um rei que no começo ele procurou fazer a vontade de Deus, mas depois, né, a própria Bíblia nos orienta, nos ensina que por conta da soberba, né, daquele monarca, ele se afastou dos caminhos do Senhor, deixou de fazer a vontade de Deus e trazendo consequências, né, muito difíceis ali para a sua vida e para a nação de Israel. Nós vamos encontrar no capítulo 15 do primeiro livro do profeta Samuel, quando o profeta é enviado por Deus ali para repreender aquele rei. No capítulo 15, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se lhe obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Versículo 23. Porque a rebelião é como um pecado e feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti para que não seja mais rei em Israel. Observe, né? Um homem que começou muito bem, né? Que teve ali uma missão muito sublime, né? Que era o primeiro rei, deixar um legado, né? E que se ele tivesse obedecido, como o próprio Samuel o repreende em outra passagem, ele diz: olha, se tu tivesse aguardado, o teu reino seria hoje confirmado para sempre. Porém, como tu fosse desobediente, o Senhor passou de ti o teu reino e deu o teu próximo. Glória a Deus. E exatamente sobre esse assunto, né, que nós estamos tratando, a pessoa que se afasta do orgulho será honrada. É importante o homem entender que quem faz com que ele ascenda, quem dá a ele a sabedoria, a força, a glória, a honra, é Deus, né? E a soberba, ela vem estar norteando a vida do homem, né? Do ser humano, para que ele queira ostentar posições né? Que ele não tem. Glória a Deus, né? Nós localizamos essa questão do ponto de vista de soberba na primeira rebelião, né, registrada na Bíblia, que foi lá no próprio, né, no reino celeste, quando o querubim ungido quis ser igual a Deus, né? E foi achada iniquidade no seu coração e por conta disso ele foi expulso do paraíso. E nós, historicamente falando, nós vamos encontrar um período do apogeu da nação de Israel exatamente sobre o reinado de Salomão, né? O seu legado, a sua história, né? Nós vamos encontrar um homem que tinha recebido muito seu pai, né? Um rei muito honrado, Davi,
porém ele não atentou para a principal virtude do seu pai, não é? Que era a humildade. Se o homem ele se afastar do orgulho, da soberba, como diz a palavra de Deus, ele será honrado. Eu quero concluir, né? Já estamos indo para a fase conclusória, porque o tempo não nos permite, né? Ir mais adiante, mas nós podemos dizer que o orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus, né? E entra por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões e, em seu coração, estabelecia acordo com chavos políticos, né, que deterioraria sorrateiramente seus valores espirituais. Salomão enganou a si mesmo pela ganância, pela sede de poder, que deixou invadir o seu coração. Todavia, né, nós podemos frisar como algo muito importante que isso não aconteceu no início. No início, como nós bem sabemos, né, o começo ele foi uma pessoa humilde, ele foi uma pessoa que procurou fazer a vontade de Deus e por isso Deus o honrou, exaltou, deu paz em volta do seu reino, deu prosperidade, mas ele não atentou para algo muito importante que Deus espera dos seus servos, que é a humildade, né? Da forma como a soberba precede a queda, a humildade precede a honra e a bênção, né? Nós temos um exemplo no pai dele, quando Davi sair ali de cabeça baixa por consequência daquilo que havia feito, né? E Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, mas enquanto alguém jogava pedra e o amaldiçoava, né? Um dos seus valentes ali disse: deixa eu arrancar a cabeça dele, né? E o homem de Deus disse: não, deixa que Deus escute, né? Porque Deus é quem pesa todas as coisas, né? Ele conhece os nossos corações. Deixa que Deus escute, né? Todas as maldições desse dia. Quem sabe Deus transformará toda a maldição desse dia em bênção. E lá na frente, né? Davi volta vitorioso, porque foi humilde, né? Porque soube ficar no seu lugar, arcar com as consequências, né? E nesta lição nós temos algo muito importante que apesar de Salomão ter recebido muitas coisas no sentido material de Davi, ele não atentou para a principal virtude do seu pai, que era a humildade, né? E no nosso comentário, né, no dia de sábado, Provérbio capítulo 29, versículo 23, diz assim: a pessoa que se afasta do orgulho, né, esta será honrada. Deus nos ajude, né? Que Deus continue abençoando cada um de nós, aonde quer que se trate desse assunto, o orgulho vai ser sempre um passo para a queda de qualquer pessoa, quer seja na ordem espiritual, como foi com Querubim, quer seja na ordem humana, como foi na vida dos reis, né? Na vida de Saul, na vida de Salomão e na vida de qualquer servo, serva de Deus que não atente para esse preceito tão importante, né? Os humildes serão honrados. Amém, meus irmãos? Então é claro que Deus, nesta lição, começando, né? Iniciando esse trimestre, a ascensão de Salomão, né? O ápice dessa ascensão, ela veio ser consolidada com a construção do templo, quando Deus ali honrou ele dessa forma tão sublime, enquanto ele esteve, né, na vontade de Deus, enquanto ele esteve humilde, quebrantado aos pés do Senhor, o Senhor honrou, né? E Deus honra. Amém? Ele honra a mim, honra você, desde que a gente esteja consciente que tem coisas que Deus não abre mão, né? A alegria sempre será nossa, mas a glória e a honra é dele, né? E que cada um de nós, que cada crente, ao iniciarmos essa aula no domingo, humildemente falando, a gente possa entender essa verdade. Né? O humilde será honrado, mas o orgulho precede a queda. A soberba precede a queda. Que Deus nos ajude. Que Deus continue abençoando cada um dos nossos amados irmãos. Né? Espero estar convosco em mais um comentário do meu, do seu, do nosso leitura diária.
Amém, meus irmãos? Tem muitos outros versículos que nós poderíamos citar, porém o tempo não nos permite. Estamos concluindo aqui, né? E deixo aqui o meu abraço, a minha alegria de estar convosco em mais um comentário, né, do vosso irmão em Cristo, Jorge Araújo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.